Foi apenas após o exílio babilônico que as expectativas messiânicas voltaram a crescer, pois Ciro o Grande, o rei da Pérsia, no ano 538 a.C., no primeiro ano de seu reinado, permitiu que os judeus voltassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo que havia sido destruído pelos babilônios. Talvez cause estranheza a você o fato de que alguns judeus daquela época considerarem que o próprio Ciro o Grande fosse o Messias, já que ele era um gentio. Isso, de certa forma, amplia o nosso conceito messiânico, não é? Nesse caso, o Messias não precisaria vir da tribo de Judá. Isaías 44 e 45 deixa claro que Ciro era o ungido do Senhor. Ele era uma figura messiânica que trouxe Israel e Judá de volta à sua terra. Foi nessa época que outras características acerca do Messias começaram a surgir. Zorobabel começou a governar Judá e o sumo sacerdote Josué consagrou o novo templo que foi construído em torno do ano 515 a.C. O profeta Ageu e o profeta Zacarias exerceram seus ministérios nesta ocasião. E o profeta Ageu, no capítulo 2, profetiza o seguinte: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Isso faz de Zorobabel mais uma figura messiânica, e essa ideia é reforçada com as afirmações que encontramos em Zacarias 3 e 6, que apresenta a figura de Zorobabel como sendo um rebento, que é a mesma ideia que se tinha já desde o profeta Isaías, que trouxe a figura do Messias como sendo um rebento de Jessé. Então, é muito provável que Ageu e Zacarias consideravam Zorobabel como sendo Messias ou um protótipo do mesmo. Na verdade, os profetas Ageu e Zacarias apresentam a alternativa de um governo que reúne o poder civil e o poder religioso nas figuras do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, como os dois ungidos, isto é, como os dois Messias. E para além do messianismo davídico no pós-exílio, se projeta a figura do Messias pobre, que virá montado num jumento, ou como servo sofredor que assume as dores do povo. Além disso, há a ideia do messianismo que estende aos governantes em geral ou ao povo como um todo. Essas ideias se expandem ao longo do pós-exílio para a figura de um Messias ideal, estabelecido diretamente por Deus, com traços apocalípticos para atuar de maneira efetiva e gloriosa, até mesmo como um novo Elias, para proceder o terrível dia do julgamento divino. A tradição rabínica posterior também considerou que, além de anunciar a chegada do Messias, o profeta Elias teria a função de ungir o Messias para que ele se tornasse de fato o ungido, o Mashiach. A Bíblia hebraica fecha o seu arco histórico do messianismo com a evolução para a apocalíptica, expressa principalmente no livro de Daniel. Porém, se abre para a literatura extra-bíblica, atestada em textos diversos da literatura intertestamentária. A apocalíptica judaica começou a se desenvolver, então, no período do Segundo Templo, a partir do século III e II a.C. A obra apócrifa, os Salmos de Salomão, considerava que o Messias seria até mesmo uma pessoa sem pecado algum, uma característica sobrenatural que é trazida pelo profeta Daniel. O livro de Daniel projeta, de fato, a imagem do Filho do Homem, um personagem que virá sobre as nuvens para estabelecer um reino sem fim, projetado para o futuro. A figura apocalíptica do Filho do Homem foi retomada em outros textos judaicos e seria uma referência messiânica que se começou a conceber várias ideias distintas a respeito do Messias. A apocalíptica fez com que ideias como estas surgissem, e muitos acreditam que isso aconteceu porque a esperança messiânica prometida pelos profetas não havia se cumprido. Entenda que o ambiente sociopolítico desta época refletia uma situação geral de opressão e desigualdade. Os judeus sofreram com o domínio helênico, principalmente com a ascensão de Antíoco IV Epifânio. Portanto, nesse período pós-exílio, não faltaram movimentos messiânicos insurgentes, violentos,
como a revolta dos Macabeus, por exemplo, que se estendem para a era cristã, como a Guerra Judaica do ano 70 e a resistência de Bar Kokhba no ano 136 por conta da passagem do domínio helênico para o imperialismo romano, com um crescente regime de dominação escravista. Então, todas essas revoltas que incendiavam o povo judeu corroboraram para o desenvolvimento da mentalidade apocalíptica, com sua típica linguagem simbólica e com expectativas de libertação e salvação. Dessa forma, diversos livros apócrifos apresentaram figuras messiânicas. O livro das parábolas de Enoque descreve um personagem divino libertador e juiz, designado como eleito, filho do homem e Messias. O quarto livro de Esdras e o segundo livro de Baruque estabelecem a mesma relação entre a vinda do Messias e o juízo final. O Apocalipse de Baruque também relaciona o Messias com a reedificação do templo e com a salvação dos eleitos e destruição dos opressores, além do juízo e da ressurreição. O quarto livro de Esdras apresenta o Messias, filho de Deus, libertador de Israel e castigador dos pagãos, com um reinado de 1000 anos, culminando com a ressurreição para o inferno ou paraíso. Os escritos de Qumran documentam textos com uma figura messiânica, outros com 2 e outros até com 3 Messias, de acordo com a tradição: Messias rei, Messias sacerdote ou Messias profeta. O testamento dos 12 patriarcas, à semelhança de Qumran, traz a ideia de 2 Messias, um descendente de Levi e outro de Judá. Os Salmos de Salomão têm uma figura de um Messias justo e sábio, que resgatará Israel e esmagará as nações com o cetro de ferro. Ou seja, por volta do século I a.C., o uso da palavra Messias resultou num feixe tão abrangente de tradições messiânicas que se tornou impossível uma concentração numa expectativa messiânica única e clara. Os personagens Moisés, Arão, Davi e Judas Macabeu eram as principais referências para os movimentos messiânicos populares na Judéia do século I da era cristã. Moisés representa o Messias carismático, libertador do Êxodo. Arão é a referência do Messias ungido como sacerdote. Davi é a figura monárquica do Messias rei pastor. E Judas Macabeu simboliza o Messias do âmbito político-militar. Essa diversidade de expectativas caracterizam a esperança messiânica no tempo de Jesus de 2 maneiras. Por um lado, havia o messianismo real davídico, político-militar, restauracionista da realeza de Israel, e por outro lado, havia o messianismo apocalíptico com uma figura divina estabelecendo uma nova história. Historicamente, muitos personagens messiânicos apareceram na época de Jesus, alguns mais autênticos, outros pretensos messias, mas todos candidatos a restaurar a nação e libertar o povo. Não pode haver dúvida de que todos os chamados messias que surgiram dentre os judeus nos tumultuosos tempos romanos eram homens extraordinários. Não há dúvida sobre isso. Eram idealisticamente dedicados, fanáticos mesmo em relação à sua religião e ao mesmo tempo inflamados por um amor patriótico por seu povo oprimido, sentimento esse que os conduziu a tentar a derrubada do domínio imperial romano, embora nenhum tenha obtido sucesso. A proposta majoritária desses personagens tendeu para o aspecto material, privilegiando as lutas humanas em vista da libertação política. Mas isso não exclui a sua apresentação com características messiânicas, visando satisfazer a ansiosa e incessante busca pela chegada do verdadeiro Messias. A opressão romana foi motivo para o aparecimento de muitos destes candidatos a Messias. Eles respondem às expectativas messiânicas do mundo judaico do primeiro século, antes da queda de Jerusalém no ano 70, com suas diversas tendências. Também surgiram muitos falsos messias que enganavam o povo com milagres baratos e desonestos. Eles tinham um poder de atração carismático muito especial, fazendo com que um considerável número de pessoas fosse magneticamente atraído por eles. O poder carismático revelava qualidades especiais de liderança, cuja força era normalmente testada através de suas obras e realizações no meio do povo, tais como milagres,
curas, profecias, premonições e até mesmo por intermédio de inescrupulosas manifestações em público. O líder exercia influência no inconsciente coletivo da massa, a ponto de, em certas ocasiões, o controle passar a vigorar de forma obsessiva, arrogante e autoritária, chegando às vezes a levar uma multidão inteira à beira do suicídio. Diversos personagens, ao longo da história do judaísmo, tentaram vestir as sandálias do Salvador. A lista é grande e se estende nos rastros da história para além dos tempos de Jesus e extrapola os limites do judaísmo, alcançando o movimento da Haskalah judaica e as vertentes que surgiram a partir deste iluminismo judaico.